de conseguir conectar aqui, tá, gente? Por isso que eu estou um pouquinho atrasada. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer. Ah, então tá bom. Obrigada, eu que agradeço o convite. É gostoso participar, porque, de certa forma, a gente vai se atualizando também. Eu quero agradecer de todo o coração o convite, tá? Eu vou começar a apresentação. Eu montei um data show para a gente estar apresentando para vocês. Então, como eu fiz a residência em pediatria, eu adoro a pediatria. E na época que eu estava fazendo a residência em pediatria, a minha chefe, que eu não posso deixar nunca de agradecê-la, porque ela mostrou esse caminho maravilhoso que é a saúde pública, ela na época dizia que eu tinha um perfil de médico de saúde da família. E estava se criando-se em Presidente Prudente as estratégias de saúde da família, que no começo era um programa de saúde da família. Começou com 4 equipes aqui em Presidente Prudente, e a doutora Elza que fez eu fazer especialização em saúde pública e me apresentou esse caminho, onde eu estou há 21 anos trabalhando uma estratégia de saúde da família, na mesma equipe, no mesmo bairro, desde então, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da puericultura como que nós fazemos na estratégia de saúde da família e um pouquinho da atualização agora atual. Vamos. Espera aí que eu vou baixar aqui a apresentação. Letícia, você vai me dando um feedback, tá? Se tá tendo ou não, tá? Se tá travando. Espera só um pouquinho. Vou compartilhar. A tela tá aí? Tá tudo certo? Então, vamos lá. Então, a apresentação é puericultura na estratégia Mariana da Silva, São Pedro, no município de Presidente Prudente, tá? Onde eu atuo. Vamos falar um pouquinho como que a gente inicia o início da puericultura. Espera aí que a tela não está indo. Estamos travados. Gente, a internet aqui para o lado do alto da Boa Vista, para os Damas, ela é bem travada. Mas espera aí. Está rodando, rodando, rodando. Bom, eu vou falando enquanto a gente vai tentando destravar aqui a internet, tá, gente? Então, quando que a gente diria que inicia-se a puericultura? A puericultura, hoje, atualmente, a gente fala que tem um início na gestação, durante a gestação. O novo modelo da puericultura, eu vou pedir ajuda para o meu assistente aqui, para ele tentar estar passando essas telas que a gente não está conseguindo os slides. Aí. A puericultura, ela se inicia no período de gestação. Então, quando a mãe está lá, gestante, a gente tem uma... Eu vou pedir para baixar só um pouquinho o volume, tem alguns áudios que a gente está escutando. Se alguém tiver com o microfone ligado, eu vou pedir... a gente começa a puericultura na gestação, e a gente dá preferência para um pediatra, quando está numa unidade básica de saúde, ele fazer o acompanhamento junto com o obstetra da unidade. Pelo menos 2 consultas com essa gestante.
Como nós trabalhamos numa estratégia de saúde da família, isso facilita, porque sou só eu, a profissional médica, onde a gente consegue ter esse acompanhamento. Então, eu faço acompanhamento da gestante. Durante essa gestação, eu já estou acompanhando a evolução dela. Se essa paciente engorda muito, se essa paciente está desnutrida, para a gente tentar entender e evitar lá para frente com que essa criança, esse bebê que vai nascer, venha ter algum quadro de complicação causado durante essa gestação. Então, isso a gente consegue fazer uma prevenção e já estamos tratando essa criancinha desde o ventre da mãe, tá? Na estratégia de saúde da família, então a gente consegue fazer isso, a gente visa um acompanhamento integral no processo de desenvolvimento infantil. Então, nós acompanhamos o crescimento, desenvolvimento físico e motor, a linguagem, a afetividade, a aprendizagem cognitiva, tudo no decorrer da puericultura. Tudo isso visando uma redução da morbimortalidade em um ambiente facilitador à vida, tá? Então, a gente tem que pensar tudo isso em relação ao bebê. E a gente, porque a função, o objetivo também dessa puericultura, detectar precocemente distúrbios psicomotores, nutricionais ou de crescimento antes que cheguem a causar um prejuízo irreversível. Então, lá na gestação, a gente já aconselha a mãe qual seria a melhor alimentação para ela estar fazendo. Nós estamos acompanhando mensalmente essa gestante com a pesagem, com a aferição e verificação da altura uterina, com os ultrassons obstétricos para ver se esse bebezinho está tendo um crescimento adequado durante a gestação. E assim que o bebê nasce, a gente continua com esse acompanhamento. Tudo isso para prever o mais, assim, tentar diagnosticar mais precocemente se essa criança tiver alguma alteração ou não, tá? Vamos lá. Gente, trava aqui. Peraí que ele passou rápido demais. Essa parte. Deixa eu voltar. Aí. Para qualificar a atenção integral à saúde da criança e do adolescente, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde estrutura-se em 7 eixos estratégicos, que é o que nós vamos falar agora. Esses são os 7 eixos: atenção humanizada, qualificada, a gestação. Então, lá que eu falei para vocês, então a gente acompanha a mãe durante a gestação, vamos entender o parto, foi um parto cesárea, foi um parto normal, se foi cesáreo, por que que foi essa cesárea, que pode vir a complicar alguma coisa em relação ao bebê, durante o nascimento e o recém-nascido. Aleitamento materno e alimentação complementar saudável, promoção e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento integral, atenção integral a crianças com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas, atenção integral à criança em situações de violência, prevenção de acidentes, promoção da cultura e de paz, atenção à saúde de crianças com deficiência ou em situações específicas e de vulnerabilidade, e vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno, tá? No primeiro eixo que a gente está focando a atenção humanizada, qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento, ao recém-nascido. Consiste na melhoria do acesso, uma cobertura de qualidade e humanização na atenção obstétrica. Então, estamos lá acompanhando essa gestante, o acolhimento para essa mãe se sentir segura em relação à gestação. Nós sabemos que nós temos muitas gestações que não foram desejadas, gestações que não foram planejadas, gestações que geralmente o parceiro abandona no decorrer da gestação a gestante. Então, a gente assegura esse melhor acolhimento, a gente aborda, humaniza esse acompanhamento no pré-natal, para que essa mãe se fortaleça, né, até psicologicamente, tudo com segurança em relação ao bebê que vai estar chegando.
No segundo eixo, em relação ao aleitamento materno e alimentação complementar saudáveis, a gente faz umas orientações em relação às estratégias de âncora na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Lá, desde a gestação, nós incentivamos todas as gestantes a estarem fazendo o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Porém, a realidade nossa não é bem assim, porque muitas trabalham, então o afastamento delas geralmente são 4 meses, o que já não consegue manter esse aleitamento materno até o 6º mês de vida. Nós sabemos que, a nível de Ministério da Saúde, o aconselhamento é até o 6º mês, exclusivamente leite materno, e até os 2 anos, mantendo com a complementação e com a introdução das papas do bebê, tá? Como a gente sabe que essa não é tanto a nossa realidade, geralmente as mães têm uma média de amamentação exclusiva de 2 meses. Essa é a nossa média hoje. Algumas que, porventura, não trabalham, que conseguem manter até o 6º mês, tá? Então, a gente tenta fazer o máximo dessa acolhida, orientando mesmo esse intervalinho que elas tiverem em casa, no período da noite, antes dela ir para o trabalho, quando ela chega do trabalho, sempre estar motivando o aleitamento materno. E para não perder essa produção do leite, nós também ensinamos, durante a gestação, a mãe fazer a ordenha. Então, quais são os métodos de ordenha? Ela pode estar levando os vidros no trabalho, ela pode ordenhar o leite durante esse período que ela estiver, guardar na geladeira, porque esse leite pode permanecer 24 horas na geladeira, e quem estiver cuidando desse bebezinho no outro dia, durante o trabalho dela, pode estar oferecendo leite materno, tá? Então, a gente tenta fazer dessa melhor forma em relação à mãe, já lá desde a gestação. O terceiro eixo, que é a promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral do bebê. Nós, lá na atenção básica, nós usamos essa caderneta de saúde da criança e a gente tem os gráficos do crescimento e desenvolvimento. Então, desde o nascimento, mais para frente eu vou estar apresentando esse gráfico para vocês, que nós temos aqui as figuras. Então, nós vamos colocando essa criança na curva de crescimento e na curva de desenvolvimento. Se no decorrer dessa puericultura nós estamos vendo que essa criança está abaixo, ou está muito acima, ou ela estava vindo bonitinho na curva, de repente, no próximo mês, ela vem com uma decaída na curva, alguma coisa aconteceu nesse intervalo. Então, a gente vai procurar com a mãe, com o cuidador, quem estiver na consulta, se nesse decorrer do período, o que aconteceu. Introdução de uma papinha, no decorrer, que é o desmame, a introdução da papa, pode acontecer isso. É natural acontecer no período de 2 semanas até a criança se readaptar. Mas logo ela tem que estar dentro do gráfico, tá? Então, nós fazemos esse acompanhamento, essa orientação. O eixo estratégico número 4 é atenção integral à criança com agravos prevalentes na infância e doenças crônicas. Então, aqui a gente entra em relação a uma criança que as prevalências de doenças que a gente tem em relação naquele bairro, prevenção de doenças crônicas. Essa mãe engordou muito durante a gestação. Esse bebezinho nasceu GIG, grande para a idade gestacional. Eu já tenho que saber que uma criança que é GIG, considerada grande para a idade gestacional, ela tem uma possibilidade maior de apresentar uma hipertensão ou uma diabetes tipo 2 na fase mais adulta. Então, esse bebê, eu vou ter que dar uma atenção especial para ele. Então, em relação à alimentação, as introduções da papa, em relação ao vínculo familiar, para essa criança não desenvolver essas doenças crônicas mais para frente. Mesma coisa relacionada com hipertensão. Vamos pensar numa mãe que durante a gestação ingeriu drogas. Nós sabemos que essa criança também, no decorrer do desenvolvimento dela, pode apresentar um quadro de hiperatividade. Porém, a gente sabe que o ambiente onde a criança vai crescer também tem influências. Então, nós precisamos estar remanejando a maneira
melhor possível para que não haja um adoecer desse bebê no decorrer da vida dele, tá? Então, a gente também está pensando nessas ações em relação durante a gestação, durante os primeiros meses que a gente encontra o bebê da puericultura, que eu vou estar citando mais para frente, que são os períodos mais importantes para a avaliação. O eixo estratégico número 5. Estarmos atentos em relação à atenção integral à criança em situações de violência, prevenções de acidentes, promoção da cultura e da paz. Então, a gente tem que perceber uma criança que está um pouquinho apática, uma criança que. Porque criança sempre está brincando, sempre está mexendo em tudo. Então, na hora do exame físico, perceber o bebezinho se tem alguma alteração física em relação à criança. Porque no primeiro ano de vida é muito difícil, a criança não se comunica mais com o choro conosco. Então, a criança está com fome, chora. A criança está com sono, chora. A criança quer colo, chora. A criança fez cocô, chora. Mas nós, com a prática, nós vamos entendendo o desenvolver dessa criança e o choro dessa criança. Então, choro dolorido. Então, por isso, a gente também tem que estar sempre atentos em relação a isso, situações de violência que a gente pode estar encontrando. Prevenções de acidentes, em relação a acidentes da infância. A criança, quando começa já a rolar no trocador, geralmente as mães trocam as crianças em cima de uma cômoda. Então, está sempre orientando os acidentes que podem acontecer em cada fase de etapa de desenvolvimento do bebê. Troca na cama, às vezes a mãe vai virar de costa, pegar uma fralda, essa criança me cai da cama, cai em relação da cômoda. A criança está crescendo, a mãe está cozinhando com o bebê no colo. Então, em relação a tudo isso, são realizados as orientações em sala de espera, onde nós vamos estar falando também um pouco mais detalhado ali na frente, tá? Então, esses são eixos que nos ajudam a direcionar, a nos nortear em relação ao acompanhamento dessa puericultura. O eixo número 6, relacionado em atenção à saúde da criança com deficiência ou situações específicas de vulnerabilidade. E a gente existe, por lei, todas as crianças, a nível hospitalar, antes da alta, elas têm os testes realizados, que são os testes do olhinho, os testes da orelhinha, o teste do coração, o teste da linguinha e o exame do pezinho que essa criança faz dentro até 3 dias pós-parto. Então, esses direitos que o bebezinho tem antes de sair do hospital, se de repente está lá no segundo dia, não conseguiu fazer o exame do coraçãozinho, a criança é agendada até, no máximo, 5 dias para estar realizando esse exame, tá? Então, quando eles passam com nós nas consultas de puericultura ou na primeira visita domiciliar que é realizado em relação ao puerpério, nós já vamos avaliar todos esses procedimentos que foram realizados a nível hospitalar. E lá na unidade de saúde, nós também fazemos uma reavaliação disso. Então, a gente não tem um aparelho para fazer o teste auditivo no bebê, só que a gente faz um barulho de palma. Então, a gente dá uma palminha, a criança se assusta. Então, ela faz geralmente o reflexo de Mouro nessa hora que ela dá o sustinho. Então, se eu fiz o barulho e a criança se assustou, a gente percebe que ela tem a audição. Mas nós não sabemos definir se essa audição é bilateral, de um lado só ou do outro, que a gente vai estar descobrindo no passar da puericultura. Porque a gente consegue daí fazer os movimentos mais relacionados ao ouvidinho do bebê. Mesma coisa o teste da linguinha. O teste da linguinha é para a gente ver a presença do frênulo da língua. Porque quando a criança começa a mamar, se ela tem o frênulozinho da língua curto, vai atrapalhar na mamadas. Então, a criança não vai ter a pegada ideal. Quando a criança começar a soltar os primeiros sons, as sílabas, começar a querer falar, ela vai ter também o problema da fala. Então, esse é outro teste. Do coraçãozinho, nós, a nível de posto, a gente apenas ausculta, mas a nível hospitalar, é realizado outros exames específicos para ver essa criança, porque a gente consegue auscultar um sopro cardíaco, mas se for algum outro quadro mais específico, a nível hospitalar, eles já vão fazer a investigação, tá? E o teste do olhinho?
O teste do olhinho nós também conseguimos fazer a nível de atenção básica, primária. Nós temos um aparelhinho que ele acende uma luz, e nós vamos olhar o olhinho da criança com essa luz. Quando eu estou olhando através da lente do aparelho, eu vejo um reflexo vermelho no olhinho da criança. Então, eu sei que aquela visão está boa. Se não aparecer o reflexo vermelho, aparecer um reflexo branco, aquela criança tem um sinal de alguma perda da visão. Então, a gente faz o testinho nos 2 olhos, e quanto mais cedo a gente consegue diagnosticar, de repente a criança nasceu com uma catarata congênita. Quanto mais cedo a gente diagnostica, melhor a chance da criança voltar a enxergar, tá? Antigamente, muito antes, quando a gente não tinha essas modernidades hoje, de instrumentos que nos auxiliam nos diagnósticos, era muito comum diagnosticar quando nós fotografávamos a criança. Quando a gente fotografava e olhava a foto da criança, geralmente a gente não via aquelas fotos nossas de infância, não sei se é da época de vocês, que a máquina hoje é mais moderna, né? Mas na minha época, que era de filme, aqueles tipos de filme, nós revelávamos, nós víamos os nossos olhos sempre vermelhos. Então, o reflexo do olhinho através da câmera dava para ver que estávamos todos com uma visão boa. Algumas crianças eram diagnosticadas com deficiência de visão através da foto revelada, porque revelava a foto ou não tinha um reflexo vermelho, o reflexo era branco. Então, dava-se para diagnosticar também dessa forma, mas geralmente a criança já estava maiorzinha, tá? Então, esses são alguns acompanhamentos que a gente faz, tudo isso pensando no quê? Prevenir e diagnosticar precocemente alguma doença que pode se tornar crônica para essa criança. Então, a gente tem que fazer o máximo para, ali nesses primeiros anos de vida, tentar resolver para melhorar a qualidade de vida desse bebê, tá? E o último eixo, que é o eixo 7, relacionado à vigilância, prevenção de óbito infantil, fetal, materno. Nesse contexto, entra-se os calendários vacinais, a alimentação adequada em relação à criança, tá? Segundo o Ministério da Saúde, o calendário para consultas de puericultura, como que se realiza a puericultura? Como que a gente faz o acompanhamento desses bebês? Pelo Ministério da Saúde, eles preconizam a primeira consulta ser realizada até o 15º dia de vida do bebê, tá? Geralmente, essa primeira consulta é realizada na visita domiciliar no puerpério. Então, a mãezinha ganhou o bebê, todas as nossas gestantes, elas já são avisadas, juntamente com os agentes comunitários de saúde. Assim que essa criança e a mãe chegam na casa, nós marcamos a primeira visita domiciliar. Daí, essa primeira visita domiciliar é realizada pela enfermeira, junto com o agente comunitário e auxiliar de enfermagem, onde vão fazer as primeiras orientações em relação à pega, em relação ao aleitamento materno, a importância, as vantagens. A enfermeira também faz o exame físico relacionado com a parte da enfermagem e já agenda a puericultura, a primeira consulta de puericultura para mim. Quando a enfermeira observa uma criança amarelinha, com quadro de icterícia, ou percebeu alguma alteração, a mãe não tá conseguindo pegar a pega, a gente antecipa essa consulta mais rápido para estar passando comigo, para a gente estar avaliando o que está acontecendo em relação a isso, tá? Então, essa primeira consulta, ela é vital, principalmente em crianças que não tá conseguindo, mãe que não está conseguindo amamentar, porque nesses primeiros 15 dias, se a mãe não consegue, ela desiste. Porque a criança, na hora da pega, a criança começa a pegar errado e começa a fazer as fissuras no mamilo. A mãe sente dor. E muitas vezes, por doer, a mãe desiste de amamentar. Então, essas orientações são realizadas lá durante a gestação, o preparo da mama, que a gente orienta para que não haja essas fissuras, para que não haja esse problema também, tá? Mas uma criança, de repente, está com um quadro de icterícia. Se nós não visualizarmos o grau de icterícia que essa criança pode lesar a parte cerebral dela.
porque a icterícia, que é a bile que está na corrente sanguínea, ela pode fazer uma impregnação de nível alto, a nível cerebral, e causar até um quadro de uma deficiência mental em relação ao bebê. Tá, então é muito importante essa avaliação nos primeiros 15 dias de vida, porque dá tempo da gente estar encaminhando para um hospital para fazer o banho de luz com a fototerapia e a gente assim ter mais segurança em relação ao bebê. Ainda pelo Ministério da Saúde, as próximas consultas são no primeiro mês de vida, no segundo mês de vida, no quarto, sexto, 12º e 18º meses em relação ao bebê. Essas seriam as consultas preconizadas pelo Ministério da Saúde, no mínimo. E da idade de 1 ano a 2 anos, 11 meses e 29 dias, pelo menos essas consultas serem semestral. Porém, na nossa estratégia de saúde da família, nós fazemos essa primeira puericultura já nesse puerpério, que são na visita domiciliar. Nessa visita domiciliar, agora com o quadro da pandemia, nós não estamos fazendo, por isso que eu coloquei a barrinha BCG, para vocês observarem. Porque essa mãe, ela vai vir com nós na primeira semana de vida do bebê para ser aplicada a BCG no posto. Porque na alta, a nível hospitalar, todos os bebês vêm com a primeira dose da hepatite B. Mas a BCG é realizada no posto. Então, assim que a mãe vai para a vacina da BCG, nós já fazemos o acolhimento da mãe e do bebê para essa consulta de primeiro momento. Então, nossa consulta não está nem chegando no 15º dia de vida. Geralmente, até 5, 7 dias, nós já estamos avaliando esse bebê, tá? E lá na nossa unidade, do primeiro até o 6º mês, 29 dias do bebê, nós fazemos as consultas mensal. Então, essas crianças acompanham com a gente todos os meses. Na idade que ela completa 7 meses a 11 meses e 29 dias, essas crianças são bimestrais, de 2 em 2 meses. E na idade de 1 a 2 anos e 11 meses, nós fazemos ela semestralmente. A partir dos 3 anos, é anual, tá? Até quando que a gente faz anual? Eu vou estar contando mais para frente, no novo congresso que teve de atualização da puericultura, a puericultura, ela vai da idade de 0, antigamente, de 0 a 12 anos de idade. Então, 13 anos que já entrou na fase do pré-adolescente, do adolescente, já passava com clínico geral. Hoje, a puericultura, nós podemos acompanhar até os 19 anos de idade, tá? Então, aquelas consultas anuais, conta-se a partir de então, e eu vou estar explicando mais para frente, que eu achei muito legal os pediatras, lá nas nossas ESFs, eu sou a generalista, então eu vou acompanhar, eu já sou vó, bisavó lá, porque eu já estou atendendo pacientes que eu já acompanhei na barriga de avós hoje, então eu também sou considerada avó. Mas, por que a importância disso? Desse vínculo, que é muito importante. Porque até então, nas UBSs, não era dessa forma, mas agora pode-se atender os pediatras até a idade de 19 anos, tá? Todas as mães, quando chegam nas consultas de puericultura, por causa da pandemia, nós estamos espaçando os horários das consultas das mães para que não tenha aglomerações na porta da recepção. Mas o que a gente faz? Nós temos agora uma área ampla e aberta. Então, nós conseguimos, sim, manter a educação continuada para essas mães e para os bebezinhos. Então, as puericulturas, a minha estratégia de saúde da família acontecem todas as terças-feiras do período da tarde. Então, antes da gente começar a fazer a pesagem, a verificação da estatura, o acompanhamento da criança, é feita uma orientação para todas as mães juntas. Cada dia participa um profissional de saúde, ou dentista, a enfermeira. Nós temos a equipe do NASF, que o Matheus vai estar falando mais para frente também. Então, num caso de necessidade, tudo, a gente pede muito apoio em relação a eles. Então, esses temas são abordados na sala de espera, tá? Eu não sei como é que está o meu tempo, tá, gente? Então, nós trabalhamos mais ou menos assim. Isso era quando nós podíamos fazer já
aglomerar, né? Mas agora nós não podemos fazer dessa forma, então a gente está fazendo num salão mais aberto que nós temos, e a gente consegue afastar e conseguimos fazendo as orientações. As orientações demoram um tempo de 15 minutos, e a gente termina a orientação na sala, até mesmo para a gente não deixar muito tempo essas mães em contato com a nossa estratégia de saúde, né? Nas rotinas nossas de puericultura, já falei lá, mas aqui eu reforço mais um pouco. Nós temos o apoio do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é composto por um psicólogo, que é o Matheus, que está aqui presente com a gente hoje, um nutricionista, uma assistente social e uma fonoaudióloga. Então, vamos lá. Num caso de uma mãe, que eu vou estar... tudo eu estou falando mais para frente, mas é que está citado, então eu já vou adiantar. Na puericultura, quando essa mãe vem para as consultas, a gente observa o bem-estar dessa mãe. Como é que essa mãe está, o comportamento dessa mãe, se ela tem alguns sintomas depressivos. Então, na conversa com a mãe, nós vamos entendendo o que está acontecendo. A mãe vai conversando com a gente, se é uma mãe muito poliqueixosa. Nesses casos, a gente suspeita que essa mãe está com um quadro de uma depressão pós-parto. Nós pedimos ajuda, no caso do psicólogo, o Matheus, a gente pede, Matheus, dá uma avaliada nessa mãe, o que você está achando, tal, para a gente já intervir em relação a isso. Em relação ao nutricionista, algumas gestantes, assim que acaba de ter o parto, elas estão sentindo que o peso ainda não vai voltar, não voltou ao normal, porque ainda requer um período, a autoestima dela está baixa, então a gente também pede avaliação do nutricionista, assistente social e a fonoaudióloga, ela nos ajuda muito em relação a essas crianças que a gente percebe que tem o freno. Quando nós encaminhamos, de repente chegou lá para a minha unidade, e a gente percebe que tem a presença, nós encaminhamos para o otorrino. Nesse período, até passar para o otorrino, nós pedimos a ajuda da fonoaudióloga, até mesmo em relação à amamentação, à orientação da sucção em relação ao bebê, para ele não perder essa pega em relação até nós conseguirmos a cirurgia, tá? Nas consultas, os bebês são pesados, medidos. PC é o perímetro cefálico, PT é o perímetro torácico, PA, perímetro abdominal. Todos eles são avaliados e colocados no gráfico, e nós vamos acompanhando como é que está essa curvatura, para a gente ver o desenvolvimento físico desse bebê. Na idade de 0 a 1 ano e 29 dias, as crianças, muitas vezes, elas não têm os sintomas que um adulto tem. Então, às vezes, um bebê com quadro de infecção urinária, a mãe apenas relata que a criança diminuiu um pouco as mamadas, não está mamando a quantidade que mamava, está dormindo mais, mas não percebe febre, não percebe que a urina está mais escura, porque crianças, bebês principalmente, e idosos, eles podem apresentar um quadro não clássico de uma infecção urinária. Então, além de nós colocarmos no gráfico esses bebês até a idade de 1 ano, nós calculamos o ganho ponderal desse bebê. Como se faz o cálculo do ganho ponderal? Então, nós temos a criança que veio com a primeira consulta para mim, então não tenho nenhum peso anterior dessa criança, só vou ter o peso do nascimento. Nós sabemos que quando a criança nasce, ela vai eliminar as primeiras fezes, vai urinar, então ela tem uma perda dos 5 primeiros dias. Se é uma criança que nasceu a termo, é uma criança nos 5 primeiros dias, ela perde cerca de 10% do peso do nascimento. Isso é normal. Os outros 5 dias após, ela começa a recuperar esse peso que foi perdido. Quando essa criança está com 11 dias, geralmente está igualado ou até mais do que o peso do nascimento, tá? Então, isso é uma forma de a gente estar avaliando. Então, a criança veio comigo pela primeira vez, ela está com 1 mês. Eu pego o peso de nascimento, se é uma criança a termo, eu pego o peso de nascimento, tiro 10%, calculo o peso de hoje, menos o peso anterior do nascimento com essa perda de 10% e divido pelo número de dias. Eu vou ter um cálculo de quanto esse bebê ganhou por dia.
De 0 a 3 meses e 29 dias, esse bebê tem que ganhar uma média de 25 a 30 gramas por dia. Então, eu sei que a criança está tendo bom ganho ponderal, está com aleitamento materno exclusivo, então eu estou vendo que essa evolução do bebê está muito boa, ótimo. Com a passar cada vez que a cada 3 meses, o ganho ponderal vai diminuindo. Então, de 0 a 3 meses e 29 dias, 25 a 30 gramas por dia. De 4 meses a 6 meses, 29 dias, de 20 a 25 gramas por dia. Então, até a idade de 1 ano, nós vamos calculando para ter uma ideia, porque no gráfico a criança pode estar muito bem. Se essa criança começa, eu vejo que a criança está em ganho, é a termo, não é prematuro, não é GIG, não está tendo bom ganho ponderal, eu tenho que suspeitar de a principal suspeita que a gente tem no momento é de infecção urinária, nessa fase do lactente, que é comum. No sexo masculino, na primeira infecção de urina, na primeira que a criança tiver dentro deste primeiro ano de vida, nós temos que investigar uma deficiênciazinha, o que leva ao refluxo vesicureteral. A urina que está na bexiga, quando ela vai contrair para sair, além dela contrair para sair, ela volta em direção ao rim. Então, o sexo masculino, na primeira infecção urinária que a criança tem, nós temos que fazer essa investigação, tá? Se ele tem esse quadro de refluxo vesicureteral. E no sexo feminino, pelo protocolo, nós podemos esperar 2 infecções urinárias, por causa da diferença das genitálias. Então, na menina, pode haver essa infecção, mas não ser uma infecção que leva ao quadro do refluxo, mas sim por contaminação local. Tá bom? Então, tudo isso nós vamos acompanhando em relação também ao ganho ponderal, que nos é um parâmetro, assim, uma luzinha que nos acende que alguma coisa não está legal se esse bebê não estiver ganhando, tá bom? Além dos exames físicos, tudo que nós estamos orientando aqui vocês. Durante essas consultas da puericultura, é avaliado o calendário vacinal do bebê, tá? Peraí, que nós fizemos ao contrário, aqui, ó. Então, esse é o calendário, essa foto, inclusive, é do calendário do nosso posto, tá bom? Então, assim que a criança sai do hospital, ela já vem com a primeira dose da hepatite B e no posto nós aplicamos a BCG. E daí são as sequências aos 6 meses, 9, 12, 15, 4 anos, eu vou para essa tabela aqui anterior, e vamos estar acompanhando essa criança até a fase adulta, como vocês olham na tabela, tá bom? Eu já sei que eu acho que vocês tiveram já, né, vacinação esse ano, alguns termos já tinham falado para mim, mas a gente não vai entrar em detalhes, senão a gente vai passar do nosso tempo. Então, vamos lá. Então, aqui foi o detalhe que eu falei da puericultura. Essa é a idade de fase primordial para a gente estar em alerta em relação ao bebezinho, tá? Então, de 0 a 3 meses, 29 dias, eu faço todas as consultas, a mãe está vindo no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, nos 3 meses eu faço o reflexo do olhinho, a gente olha a linguinha, faz os testes auditivos, no caso a gente faz com a palminha, a ausculta do coração, a ausculta de um recém-nascido, de uma criança até a idade dos 7 anos de idade, não adianta a gente usar o esteto de adulto. Tem alguns que tem o esteto, que tem dos 2 lados, que a gente consegue auscultar. O esteto, quanto menor for, melhor a ausculta do bebê. Porque se você usar um esteto muito grande, largo, em relação ao tórax do bebezinho, a gente vai pegar a ausculta do coração, porém nós também vamos escutar alguns barulhos gástricos, alguns roncos de transmissão e pode confundir a nossa ausculta. Então, sempre de preferência, tá usando um esteto infantil, tá bom? Manobra da hortelã. A manobra de hortelã, a gente também faz em todas as consultas até o 3º mês de vida, que é para a gente descobrir se a criança tem ou não a tendência à displasia do quadril. Então, é uma manobrinha que a gente faz com a articulação do quadril do bebezinho. A gente está com a criança de frente para nós dobramos a perninha da criança, fazemos um movimento de abdução. O meu dedo indicador, ele vai estar bem na articulaçãozinha do quadril.
Na hora que eu faço o movimento, se eu sentir um clique, um barulhinho, um clique, que a gente sente no dedo, até às vezes escuta o barulhinho. Então a gente considera ortolane positivo, pode ser bilateral, pode ser unilateral, e nesse caso a gente tem que caminhar para o ortopedista com urgência para fazer o reajuste, porque quando essa criança começar a engatinhar, a andar, ela não vai ter esse desenvolvimento dela correto, tá? Então, ó, tá vendo como a gente fala que essas fases da puericultura, a gente tem que estar muito atentos, de olho o tempo todo. Às vezes, um mês a consulta do bebezinho, o exame físico é uma coisa, no outro mês já é outro. Então, esses 3 meses são fundamentais para nos nortear para o resto da vida desse bebê, tá? Daí, o desenvolvimento neuropsicomotor. Então, existem as manobras, que são os reflexos normais do bebezinho. Então, o bebezinho a gente fala, é frágilzinho, mas a hora que você coloca o dedinho para ele segurar a mãozinha, ele segura o seu dedo com firmeza. Quando você vai tentar fazer um movimento, ele está segurando. Então, você faz isso com as 2 mãozinhas do bebê. Levanta. Daí você vê a firmezinha do dedinho da criança. Então, tudo isso a gente está avaliando a parte neurológica da criança. Daí a gente dá aquele sustinho que eu falei para vocês, que dá o reflexo de Moro. É o reflexo do sustinho que a gente fala. Então, a criança faz assim e vem com a mãozinha. Faz assim e vem com a mãozinha. Isso é normal no bebê. Tem mães que chegam para a gente e falam assim, nossa, doutora, o meu filho está dormindo à noite, o tempo todo está assustando. Está assustando. Isso também é natural do bebê. Então, a gente sempre orienta a mãe o que é e o que não é, o que está sempre certo, para a mãe se sentir segura, porque às vezes a mãe aparece lá na nossa unidade, que às vezes uma mãe de primeiro filho, tudo, com muitas inseguranças. Quando a gente está fazendo todos esses exames físicos, eu estou o tempo todo conversando com a mãe, falando, ó mãe, sabe por que a gente está fazendo essa manobrinha? Para a gente ver se está bem, ó, você está vendo? Olha o sustinho, isso é normal, às vezes o bebê está dormindo, faz um barulho dentro de casa, e a criança faz esse susto. Tem mãe que já chegou para mim achando que a criança estava convulsionando. Então, se uma mãe é bem orientada, ela vai estar com segurança, sabendo que aquilo é natural. E daí, a mesma coisa do pezinho. A gente pega a planta do pé do bebê e passa o dedo assim. A criança encolhe o dedinho, faz assim. Isso é normal. Se a criança, na hora que a gente está passando e abre, está sem apresentação? Estava aparecendo no slide, só. Oi? Sumiu tudo? Desde que parte? Ah, tá. Então tá, vamos voltar. Para você fazer a Ah, mas quando vocês estão... Quando eu estou falando a parte do slide, vocês conseguem me ver? Tem alguma janelinha minha? Vocês me olham? Tem... Ah, então tá bom. Tá. Então, nós vamos voltar a colocar a apresentação, porque eu estava falando do pezinho, tá? Então, às vezes a gente pega o pezinho da criança e a gente faz assim, o pezinho, os dedinhos dobram. Isso é normal. Quando a gente faz essa manobrinha e o dedinho abre, isso significa uma lesão neurológica. Então, a gente já consegue diagnosticar que essa criança tem alguma lesão neurológica lá nessa primeira fase de vida dela. Então, tá vendo como essas manobras, esses exames, eles têm que ser minuciosos para a gente ver todos os detalhes. Então, essa fase da puericultura, as consultas requerem um pouco mais de tempo. E de olho, tá o tempo todo explicando para a mãe, dando segurança para a mãe, tá? Vamos lá, ó, o exame do pezinho que a gente avalia, geralmente o exame do pezinho, todos os exames do pezinho ficam prontos com 60 dias de vida. Nós orientamos a mãe buscar, porque o exame do pezinho não vem para nós, tá? Então, a mãe busca no hospital que foi realizado e traz na consulta. Geralmente, na consulta de 2 meses, a mãe já está com esse resultado do exame para mostrar para nós. Então, a gente avalia também esse exame do pezinho e essa em relação ao bem-estar da mãe, que durante a consulta a gente não consulta só o bebê, nós também temos que ficar de olho nessa mãe, tá? Deixa eu ver aqui a próxima, que nós travamos.
Aqui, o próximo são os gráficos e a tabela que a gente usa de desenvolvimento. Ó, tabela de crescimento, tem o rosa feminino, a parte de trás, a parte da frente é igual dos dois, tá? Porém, a curva é diferente do sexo masculino e do sexo feminino. Então, essas são as curvas que a gente usa. O quadradinho menor em relação ao perímetro cefálico, muito importante a gente estar aferindo, verificando esse perímetro cefálico, porque se está tendo um crescimento muito grande, nós temos que pensar num quadro de hidrocefalia. Se está tendo um crescimento menor, nós também temos que pedir uma avaliação neurológica. Olha como é importante todos esses detalhes, que a gente está ali, nesse primeiro momento, descobrindo quais são as possibilidades de uma criança ter alguma coisa ou não. Então, essa fase é muito importante e fundamental, tá? Esses são os gráficos, as tabelinhas que a gente usa em relação ao exame físico. Todas as crianças têm essas tabelas de crescimento, essa tabela de desenvolvimento grampeada no prontuário dos bebês, tá? Nós até já conversamos com a secretaria para tentar incrementar essas tabelas a nível de prontuário eletrônico, porque às vezes o paciente está passando comigo, daí o bebê está com 6 meses, mudam de bairro. Eles perdem a não ser que o posto, ou a cidade, o município que eles forem, pediu prontuário. Porque geralmente quando muda, nós não sabemos para onde mudou. Então, o local tem que pedir o prontuário do primeiros acompanhamentos dessa criança, para estar verificando o que aconteceu nesse decorrer. Porque às vezes a gente tem a busca ativa em relação aos agentes comunitários. O agente comunitário fala: cheguei lá, os vizinhos falaram que eles mudaram, não sabemos para onde. E se é uma criança que a gente está acompanhando, precisa acompanhar esse desenvolvimento, que a gente percebeu, ficou em alerta em relação a alguma coisa, eu não posso deixar essa criança sumida. Nós temos que ir atrás dessa criança. Muitas vezes a criança vai para um outro município, para um outro estado. Então, a gente acaba perdendo. Por isso que também, durante essas consultas, a gente sempre orienta os pais. Pais, se vocês, de repente, resolverem mudar nesse primeiro ano de vida, nos 2 primeiros anos, vocês têm que pedir para onde vocês forem, entrar em contato com o município de Presidente Prudente, ou se é do mesmo município, com nossa estratégia de saúde da família, para a gente enviar o prontuário para vocês, para onde vocês vão estar acompanhando. Porque todos esses gráficos, essas tabelas, vão estar no prontuário de papel e não no prontuário eletrônico. Embora no prontuário eletrônico nós colocamos o exame físico, descritivo, mas é importante você entender, a gente coloca às vezes uma interrogaçãozinha, que demorou, atrasou, desenvolvimento tá normal, um pouquinho, mas daí a gente percebe, entrou normal, mas lá estava um pouquinho atrasado, então lá para frente, será que a gente não tem que reavaliar isso? Então é importante a gente ter essas tabelas conosco, tá? Então, esses daqui a gente já faz o acompanhamento até 6 anos de vida em relação ao bebê, em relação a essas tabelas. Quando a criança começa a entrar na fase do desmame, se é aleitamento materno exclusivo, essa fase começa no 6º mês de vida. Se é um aleitamento materno misto, ou já um aleitamento materno artificial, nós entramos com 4 meses de vida com alimentação. Então, todas as mães, a gente coloca os horários, a gente fala: mãe, que horário que é o primeiro horário da mamada da criança? Nós vamos reajustando conforme a realidade da casa deles, né? Tem pais que acordam 10 horas da manhã. Daí a gente tem que reorganizar, porque senão essa criança não vai ter um desenvolvimento bom e não vai ter um ganho ponderal bom. Então a gente coloca todos os horários, a gente ensina a fazer a papinha, como preparar, como escolher os alimentos, como fazer a higienização desses alimentos. Então, gente, eu sou apaixonada por puericultura, então eu me empolgo um pouco, tá? Estes cuidados, a atenção dos profissionais com a mãe e a família em relação ao bebê, criam um ambiente confortável para as dúvidas, as inseguranças e que ajuda nos aspectos afetivos do desenvolvimento do bebê. Uma mãe que está segura, uma mãe que está bem orientada, lá na casa, em relação ao bebê, ela vai passar essa tranquilidade em relação ao bebê. Eu sempre falo para a gestante: mãe, procura ficar mais calma, procura escutar músicas, porque o bebê sente, o bebê escuta, tudo que você passa, o bebê tem.
Se é uma mãe tabagista, a gente já orienta, vamos parar o cigarro antes dessa gestação continuar evoluindo, porque a criança, todas as crianças de mãe tabagistas ou dependentes de drogas ou bebidas alcoólicas, eles têm um retardo de crescimento intrauterino, o que vai agravar futuramente essa criança também. Então, a gente, lá na gestação, a gente faz essas orientações e sempre orientando a mãe da qualidade, das coisas boas em relação, pensando nesse bebezinho que ela está carregando no ventre. E a partir de então, nessas consultas, a gente sempre dando segurança, explicando para a mãe, mãe, isso é normal, mãe, isso é normal, sempre mostrando o lado bom e as coisas que são normais. A gente evita falar das coisas que são anormais, tá? Porque a mãe vai saber o diferente que não foi falado, ela vai saber que alguma coisa tem, daí ela vai nos procurar. Senão, ela fica pensando em encarar o tempo todo. Ele tinha que fazer isso. Ele não fez. Ou, de repente, ele fez, a doutora não falou nada sobre isso. Então, isso faz com que a gente tenha um feedback em relação a como é que essa mãe está em relação ao bebê domiciliar, tá bom? O último congresso presencial de pediatria foi em Porto Alegre, em 2019. E o tema desse congresso foi o tema Nova Puericultura. Gente, o mundo mudou. As coisas se modernizaram, a evolução informática, hoje a gente tem acesso a tudo. Então, e os pais estão atentos também a isso. Celular, todas as dúvidas procuram internet, para depois, geralmente quando vem nos procurar, já tem aquela lista de coisas que eles querem que faça, que sabe os remédios que são para dar. Então, a gente também tem que se adaptar e tentar reajustar para esse novo mundo que nós estamos vivendo, tá? E neste congresso, que foi o último congresso presencial, no ano de 2020, o congresso foi online, apenas 2 dias. Neste ano de 2021 também vai ser online, no mês de outubro. Quem tem interesse é só entrar na Sociedade de Pediatria Brasileira, daí vocês vão ver os dias do congresso. E eles já programaram, se Deus quiser, com tudo vai dar certo, para o mês de março de 2021, o congresso presencial, e vai ser em Natal, tá? Então, com as mudanças envolvendo o aspecto, né, esse novo aspecto. Em relação à avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente, não continua sendo essa avaliação, crescimentos, os gráficos, relação entre profissional, paciente e família, que a gente tem que ter essa visão mais humanizada, a gente se torna a família deles, né? Porque pediatra, a gente fala, pediatra não tem horário. Então, se a mãe aparece, qualquer horário em relação ao posto de saúde procurando ajuda, nós vamos estar lá sempre acolhendo. Então, a parte da pediatria, ela requer uma demanda diferente em relação a outras demandas, tá? Novos contextos de famílias, aqui é famílias, tá? Identidade de gênero, contracepção na adolescência, então tudo isso foi abordado nesse congresso. Os temas de bullying, ciberbullying. As mudanças na nova puericultura, quais são as principais, né? Em relação a isso que eu falei lá para vocês. Então, hoje, a gente pede para que os pediatras que trabalham em umas unidades básicas de saúde tenham a relação com as gestantes que estão em acompanhamento. De repente, num trabalho de grupo de gestante, o pediatra pode ir lá e fazer uma orientação e dar, assim, deixar portas abertas. Olha, se a mãe tem alguma dúvida, vocês gestantezinhas querem conversar comigo, dá um espaço em relação a isso. Como nós trabalhamos em estratégia de saúde da família, então esse espaço tem aberto lá para todos eles. Mas a gente precisa fazer e pensar de uma forma geral, para todos estarem falando a mesma língua, tá? Eles preconizam pelo menos uma avaliação do pediatra com a gestante no primeiro trimestre e no terceiro trimestre de gestação, tá? E a última consulta em relação à puericultura, quando seria? Que eu já adiantei para vocês, com essa nova puericultura, a idade é até 19 anos de idade. Observar a evolução da gestação, mães que engordam demais, mães que se alimentam de menos, tudo isso para evitar os prejuízos futuros.
Foi se falado nesse congresso dessas duas síndromes, né? Doenças comportamentais, que não deixa de ser uma síndrome, e a síndrome da creche. Com a vida do dia a dia nosso, todo mundo trabalhando, igualdade em relação a homens e mulheres, então as mulheres saindo para o trabalho, o que a gente acaba fazendo? Deixando nossos filhos numa creche. Então, assim que a mãe volta a trabalhar, quando ela não tem ninguém, um parente, algum cuidador para estar ajudando ela, a criança é colocada na creche. Só que é uma fase em que a gente tem que ficar de olho nesse bebê, porque essa criança não tem imunidade ainda formada. E se essa criança vai mais cedo, com a idade mais cedo, para uma creche, o que automaticamente vai acontecer? A mãe vai parar de amamentar o peito. Então, aí começa a ter a queda da imunidade, que já é natural, e a formação de aparecimentos de doenças como diarreia, dermatológicas, virais, respiratórias, sarninhas, piolho, e doenças comportamentais. A idade da criança, até os 3, 5 anos de idade, é uma idade que eles querem a presença dos familiares. Então, presença dos pais, presença dos avós, quem está criando essa criança? Porque os pais são os que criam. Então, é uma criança que ela precisa de abraço, é uma criança que precisa ter o convívio familiar, entender o que acontece naquele ciclo de família, aprender com o ciclo de família. Mas se é uma criança que vai viver na creche, ela vai ter os comportamentos mais relacionados com o que ela está vivenciando ali, tá? E essas doenças comportamentais que a gente fala, que a gente observa, a institucionalização leva ao crescimento com pouco apego e depressão. Essa é uma frase do Dr. Tadeu, que ele é o presidente do Departamento Científico de Pediatria, e ele que organizou esse congresso, que foi o último presencial, e foi bem focado em relação a isso. Então nós estamos vendo que essas crianças estão se tornando mais sem apego, sem responsabilidades, e foi falado muito sobre esse tema lá, tá bom? Nessa nova puericultura, para a gente dar preferência ao parto normal, então lá na gestação está orientando que esse momento da expulsão, gente, não sei, muitos de vocês vão ter acesso a estar assistindo um parto normal, um parto cesárea. Eu tenho 2 filhos, os meus 2 são partos normais. Porque quando eu fazia pediatria, eu ficava muito no centro cirúrgico, recepcionando o bebê. Então, o ginecologista fazia o parto, na hora que cortava o cordão umbilical, entregava o bebezinho para mim e eu ia fazer os primeiros procedimentos. Nesse momento, que a gente está todo mundo no centro cirúrgico lá, você olha o parto natural, o parto normal, e você acompanha o parto cesárea. E, para minha cabeça, eu não conseguia entender como é que existe um parto cesárea. As camadas que eram cortadas, o bebezinho, a maneira que retirava. Muitos, hoje, o maior número são partos cesáreos. E geralmente são partos cesáreos programados. Eu quero que o bebezinho nasça no dia 12 de outubro. Eu quero que meu filho nasça tal. Primeiro calcula a data provável do parto. Naquela data provável do parto, a família entra em acordo e decide qual é a data melhor para cesárea. Não foi o momento do bebê. Então, o parto normal é o momento, é a hora do bebê nascer. Porque ali a mãe vai começar a ter as contrações. Então, no momento da contração, todo esse mecanismo de contração do bebê sair, nesse movimento, a região pélvica, a região da vagina faz a contração, automaticamente que o bebê nasce no parto normal, está fazendo também, comprimindo a região torácica, ajudando a tirar a secreção naturalmente. Na cesárea, geralmente a criança nasce, é aquela história, dá um tapinha no bumbum para o bebê chorar, é mais ou menos isso. E o bebê não estava na hora, a não ser que seja um parto cesárea que foi necessitado acontecer, porque não houve, estava na hora, estava tendo contração e a mãe não teve a dilatação. Então, assim, vamos encaminhar para uma cesárea, que a nível de SUS, as cesáreas ocorrem por causa disso.
tá? Que é o momento, está chegando a hora, mas por algum motivo não pôde ser realizado o parto normal, tá? E esse ato do parto normal, sem contar as vantagens em relação à mãe, né? Que em 3 horas a mãe já está em pé, já está tomando banho, já está dando banho no filho, então facilita muito a relação dos primeiros momentos de mãe e filho, tá? No primeiro, em relação às mudanças também, no primeiro ano de vida, as papinhas não podem conter açúcar nem sal. Até então, nós orientávamos a colocar um pouquinho de óleo, uma pitadinha de sal, tempero a gente sempre falou para não usar. E geralmente açúcar geralmente ia nos sucos do bebê, tá? Então, nessa nova puericultura, é proibido, a gente fala proibir, a gente não proíbe nada, mas a gente faz a orientação para que não introduza, mas não introduzir por quê? Nós temos que explicar para a mãe. Tudo que você fala ou não, tem que ter um motivo. Senão a mãe não vai confiar em você, falar, a médica falou não, mas ela não falou por quê. A avó falou que pode, e a avó teve 3, 4 filhos, ou a avó teve 10, né, filhos, então ela tem mais experiência do que a médica falou e não explicou o que é. Então, por isso a importância da conversa, da explicação, do vínculo com a família, tá bom? Nessa nova puericultura também não se introduz o suco, mas sim a fruta na íntegra. Então, a fruta raspadinha, a fruta amassadinha, um pedacinho de laranja na mão do bebê. Então, dá a bananinha, quando a criança já começa na idade de 6 meses, ela segurar e ela começar a degustar. Então, essas mudanças também estão sendo ocorridas. O ovo, por que a gente entrava com o ovo? Com 9 meses de vida, pensando na febre amarela, porque a vacina da febre amarela, ela é feita com a clara do ovo, né, para preparar a vacinação. Então, a gente tinha que ver se essa criança não tinha alergia ao ovo. Hoje, agora com essa nova atualização, nós podemos introduzir o ovo a partir do 6º mês de vida, porque os novos estudos mostram que nessa idade abre a janela de tolerância imunológica, sendo a melhor fase para prevenir alergias alimentares. Eu vou dar uma adiantadinha, tá, gente? Porque eu acho que eu tô passando meu horário. Aqui eu fiz uma foto, pais felizes, filhos felizes. Então, os pais bem orientados, os pais seguros, os pais sentindo essa responsabilidade, que pode se responsabilizar por esse filho, o bebê vai ser mais feliz, o bebê vai ter um desenvolvimento muito melhor. Então, a gente preconiza isso nas nossas consultas, tá? O que a gente vê? Que hoje as famílias têm uma decisão de os filhos com maior idade, então hoje as mulheres estão engravidando a partir dos 30 anos de idade, muitas até com 40 anos de idade. E a quantidade de filhos que antes tinham-se 4, 5 filhos, hoje a média está sendo de 2 filhos. E famílias menores, né, com esse rápido avanço da tecnologia, informações, então a família fica muito alarmada. Eu vi que pode acontecer isso. Eu vi que pode acontecer isso. Eu não vou dar leite porque meu filho pode vir a ter alergia à proteína do leite. Eu não vou dar ovo porque meu filho pode vir a ter alergia do ovo. Então, por quê? Não vou dar nada de massa porque meu filho pode ter uma doença celíaca. Então, eles já começam com toda essa... com essas informações e acaba misturando e dando conflitos em relação ao cuidar dessa criança. Então, nessas puericulturas, a gente sempre dá essa maior segurança para os pais, para eles sentirem a vontade de estar falando as inseguranças para nós também, tá? Pais bem orientados com os acontecimentos característicos de cada etapa do desenvolvimento, menos inseguros ficam. Desta forma, damos ferramentas para os responsáveis de prever qualquer problema, sem assustá-los, né? A detecção precoce de obesidade, isso aqui é um estudo brasileiro, tá? 20% das crianças e adolescentes são atualmente portadores de sobrepeso e obesidade. Na restrição alimentar durante o período intrauterino, 10% das crianças que nasceram com essa restrição alimentar, 10% dos recém-nascidos apresentam doenças crônicas.
13% das crianças brasileiras em idade escolar são portadoras de asma, 15% das crianças em atendimento pediátrico é portadora de algum distúrbio de comportamento. A gente fala 10, 15, 13%, mas para uma criança isso é muito grave. São valores altíssimos, tá? Esse é o calendário de puericultura. Quem que nós classificamos como lactentes? Quem nós classificamos como pré-escolares, escolares e os adolescentes. Então, a turminha que fez 18 anos, que já vão tirar carta, estão achando que é adultos, ainda estão na fase do adolescente. Adorei, vou falar isso para meus filhos. Vínculo já construído. E por que é importante? Essa parte eu quero citar para vocês rapidão também. Por que é importante a gente ter esse acompanhamento desse adolescente até os 19 anos? Porque nós acompanhamos ele desde a infância. Então, aquele adolescente que cresceu com a gente, conhecendo a gente, indo nas consultas rotineiras com nós, eles têm uma liberdade de vir conversar conosco. Então, ele tem uma liberdade de passar com a gente, ele se sente até à vontade, porque ele conhece nós há mais tempo do que se eu encaminhar esse paciente para um clínico geral, numa fase de 15 anos, que é a fase do adolescente, da transformação do adolescente, que é uma fase que gera insegurança nessa faixa etária, tanto para qualquer tipo de sexo. Eles estão inseguros, estão se descobrindo. Então, isso é importante, eles terem alguém que eles possam se abrir e que eles confiam. E nesse caso, quem que é? Aquela pessoa que sempre acompanhou eles, tá? Existe uma lei que os adolescentes maiores de 12 anos, eles podem passar em consulta médica com um profissional sem estar acompanhado de um adulto. Acredito que muitos de vocês não sabiam disso, né? Se for algo que não gere nenhum problema, um problema maior, um problema que afete a vida dele, ou dos pais, ou dos familiares, ou de quem está cuidando, dos cuidadores, dos que estão educando e criando essa criança, não tem problema essa criança passar com nós, e nós mantemos a relação médico-paciente sem expor essa criança, tá? Essa criança não, esse adolescente. Então, eles têm o direito de passar. De repente, é um adolescente que está com 14 anos, já começou uma vida sexual ativa e quer se prevenir de uma gravidez. Foi ótimo ter nos procurado, porque quantas gravidezes indesejadas, porque às vezes a educação em casa não aceitou, nunca falaram sobre sexo dentro de casa, nunca falaram dos tipos de preservativos que tem. Então, os pais têm que ter uma relação aberta, assim, com os filhos, para dar essa abertura para o filho estar procurando o pai. Porque se o filho não for procurar ajuda e orientação dos pais, aonde que eles vão procurar? Na rua. Então, muitas vezes não são bem orientados, né? Então, por isso, esse vínculo. E se, de repente, está inseguro de estar conversando com pais, ele sabe que vai ter um profissional amigo nessa hora para estar procurando, tá? Aqui eu coloquei um caderno que nós usamos do Ministério da Saúde também, mas aí é relacionado à saúde do adolescente. Gente, tem tanta coisa, se deixar eu vou ficar falando, então eu parei aí, porque nós podemos dar uma próxima aula, de repente, falar só em relação à saúde do adolescente, tá? Mas é para fixar para vocês em relação à importância do vínculo do profissional com a família, a importância dessa observação do desenvolvimento, principalmente no primeiro ano de vida de uma criança, tá? E em relação à casa, ao afeto, em relação ao exame físico. Então, eu falo que é a fase primordial para todos os pediatras, profissionais, estratégia de saúde da família, médicos profissionais da estratégia de saúde da família, estar vinculado com essa família onde existe uma criança dentro de casa, tá bom? Eu quero agradecer a todos, muito obrigada por essa oportunidade, se deixar eu falo mais 1 hora, melhor cortar eu, né? Aqui. Letícia?
Tá sem áudio, Letícia. Sim, isso é. As crianças que nasceram a termo chegam a perder até 10% de peso. As crianças que nasceram GIG, grande para a idade gestacional, eles podem perder até 15% do peso. E as crianças que nasceram prematuras ou PIG, que são pequenos para a idade gestacional, eles acabam não perdendo tanto como os demais. Então, sim, e a criança fica mais enrugadinha, mas geralmente é só esses 5 primeiros dias de vida. E começa a ter aquela descamaçãozinha da pele, tudo que é tudo natural. Por quê? Porque estava dentro de uma placenta, envolvido com o líquido, e o bebezinho, não sei se vocês já tiveram aula de GO, de ginecologia e obstetrícia, mas ele se alimenta do líquido, também engolindo. Ele faz o xixizinho dentro da barriga da mãe, faz cocôzinho na barriga da mãe. Então, tudo isso na hora que nasce, o intestino já está funcionando e tem essa eliminação de perda. Então, sim, a criança pode aparecer um pouquinho mais magricelinha nesse momento. Guizelini. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Prometo ser breve, porque eu tenho um compromisso já já, tá? Mas é seguinte, na verdade, eu queria abordar mais os desafios que eu recebo todos os dias na estratégia de saúde da família. Porque se vocês pegarem o discurso da Sulamita, a brilhante apresentação dela, vocês vão ver que ela, tirando as causas orgânicas, fisiológicas, biológicas que ela cita, ela coloca a família como um fator decisivo na constituição da criança, né? E durante a gestação também, para a mulher, a família é fundamental para passar segurança, para dar apoio, porque o período de gestação é um período de muitas fantasias e muitos medos, assim, inseguranças. Então, se o núcleo familiar da gestante for positivo, provavelmente essa gestação será excelente. Mas se for um núcleo negativo, com falta de equilíbrio, falta de diálogo, nós observamos uma gestação muito difícil, com muitas dores, muitas queixas, muitos sintomas emocionalmente negativos falando. Mas enfim, eu tô com a minha colinha aqui, vamos lá. O que eu recebo hoje de pessoas que trazem os filhos? Porque veja bem, não tô falando nem pais e mães, são pessoas que trazem os filhos, tá? Eu percebo um mal-estar muito grande, muita angústia neles em relação à criação dos filhos. Eles demonstram uma incapacidade de enfrentar questões relacionadas a essa nova geração. Então, é um discurso muito clássico. Fulano não tem limite. Eu não sei dar limite para o meu filho. Né? Isso é um discurso muito clássico. E é uma geração de jovens adultos que eles não queriam ser pais ou mães. E boa parte dos que planejaram, tá? Não sabem como fazer, e a maior parte dos que não planejam só querem ter filhos. Eu quero que vocês comecem a notar a diferença entre querer ser pai e mãe e querer ter um filho, tá? Querer ser pai e mãe implica em abdicar de muita coisa. Implica em desejo, implica em abrir mão do meu egoísmo, do meu eu, para conseguir
dar o desenvolvimento correto para a criança. E a maior parte das pessoas hoje que planejam seus filhos, eles querem ter filhos. Só isso. Assim como eles querem ter um celular, assim como eles querem ter carros. E acontece que os cuidados da criança, eles acabam terceirizando, né? Então, traz para a médica cuidar, traz para o psicólogo, traz para assistente social, traz para a professora, como se eles não fossem responsáveis, né? Eu vou fazer um breve histórico, assim, bem caricato, de como é a situação hoje. A gente percebe que a postura dos pais hoje é muito esquisita, que eles não sei de onde tiraram uma ideia genial de eu serei amigo do meu filho. Eles têm essa ideia genial, tá? Não tem problema você ter um vínculo muito positivo, um diálogo franco com seu filho, é muito legal. Só que essa ideia de querer ser amigo, ela traz alguns excessos. Excesso de camaradagem, traz um excesso de liberdade e rompe, exclui um fator fundamental para qualquer relação, que é a autoridade. Parece que a autoridade do pai desaparece. Então, se eu pegar a geração do meu avô, por exemplo, a geração do meu avô foi uma geração que foi criada nos seguintes termos: filho tem que obedecer, se não obedece, ou fica de castigo ou apanha. Pronto. Tá? Geração dos meus pais foi criado com um pouquinho mais de voz. É como se o meu avô tivesse falado assim: não, meu filho ele vai poder falar um pouquinho do que quer, mas só um pouquinho, né? E aí a gente começa a ver o desaparecimento da palavra infância, porque infância vem do latim infante. Infante significa aquele que não tem voz, tá? Então, com esse pouquinho de voz que a geração dos meus pais já tinham, né? Na verdade, a geração dos meus pais não, a minha geração já tinha, meu pai me escutava, mas também isso não tinha muita importância, porque a decisão acabava sendo dele, né? A geração atual de pais, ele dá total voz para as crianças, tá? Então, eles acabam ficando refém das crianças. Isso tem uma consequência muito séria para esses jovens adultos, esses futuros adultos. Qual que é? Os pais que obedecem os filhos, os pais que permitem que os filhos façam tudo, eles estão criando futuros adultos com uma dificuldade enorme em lidar com frustração, né? E o que é a vida se não frustração, né? Quando a gente brinca, a gente se forma e aí começa o quê? Começa a felicidade, quando a gente se gradua na faculdade? Não, começa os boletos. Como é que a gente vive? Com contas, com cobranças, com aquela frase, eu não posso ter tudo que eu quero. E aí as pessoas, esses jovens, esses jovens adultos têm uma tendência a adoecer, porque eles criam um mundo de expectativa na cabeça deles, eles criam um mundo imaginário em que eles podem tudo, eles são pessoas que não estão aptas a conviver socialmente, né? Por que eles não estão aptos? Porque eles não conseguem respeitar o limite do outro, né? E os pais, ao perceberem isso desde pequeno, eles começam a desistir dos seus filhos. E isso me chama muita atenção, porque começam frases assim: ah, essa geração é assim, como se eu não fosse responsável pela formação do meu filho, né? A família passou a ser um local do quê? De criadouro. Seria eu crio meu filho. Não é mais um local de formação. Não é um local em que eu brinco com meu filho, em que eu dou afeto com meu filho, em que eu educo meu filho, em que eu tenho que eu apresento éticas ao meu filho. Não. Acaba sendo um local de eu dou um teto e uma comida para o meu filho. Aprender quem vai fazer o professor, se ele não quiser cuidar do peso, é o nutricionista, se ele não quiser fazer um esporte, é o professor de educação física, se ele não se comportar, eu chamo o psicólogo, se não é assistente social, se não é o lar, vou te levar para o lar, conselho tutelar, são coisas assim. Então, essa terceirização de responsabilidade. E o que é a consequência pior disso, tá? Essa postura dos pais está formando crianças que serão adultos que não sabem diferenciar desejos de direitos. Eles exigem que as vontades deles sejam atendidas. E a gente percebe isso logo
de pequeno, assim, é muito curioso. Esses dias eu tava na loja da minha namorada, que ela tem uma loja de doces, tinha uma criança na porta querendo entrar, ela abriu a porta e a mãe conversando com uma amiga. Aí uma criança já tem uns 6 anos, a menina. Aí ela falou, mãe, entra, mãe, pera um minutinho. Ela, entra, mãe. Ela, pera um pouquinho, eu preciso esperar. Ela, vai tomar no cu, mãe, desculpa a palavra. Falou desse jeito, 6 anos, eu olhei assim, assustado assim, eu falei, eita. Aí a mãe olhou para a criança e continuou conversando, como se nada tivesse acontecido. E aí foi muito curioso, porque ia ter uma festa de aniversário do pai dessa criança, né, o marido dessa mulher, e aí a menina escolheu todos os doces, a menina pagou com cartão de crédito, 6 anos, ela tomou o cartão da mãe, deixa que eu coloque a senha. E eu fiquei assistindo aquilo assim, eu falei, caraca, essa menina logo, logo vai ser uma adulta, que tipo de adulta ela vai ser? E o mais espantoso disso era a postura dos pais, no caso da mãe, né? Conivente com tudo isso, sabe? Então, isso é muito comum aparecer na ESF. Pais que não conseguem lidar com os filhos. Eu canso de receber lá, problemas comportamentais. Aí quando eu vou escutar, é um filho que não obedece a um pai. Sabe? É um filho que não obedece a mãe. E eu fico pensando assim, mas será que um filho que não obedece a um pai, será que um filho que não obedece a mãe é demanda para psicologia? É um questionamento que eu faço o tempo todo. Porque às vezes com uma conversa, uma orientação aos pais, uma tabela de Montessori, que eu falo, lê essa tabelinha de Montessori, que é uma tabela que orienta os pais a fazer os filhos a realizar atividades domésticas, sabe? A partir dos 3 anos, acho que já resolve. Então eu vejo uma geração de pessoas muito perdidas. E o conceito, a função pai e a função mãe, hoje ela é uma interrogação. Tem um movimento muito curioso dos pais de querer fazer uma compensação com os filhos, porque como a Sulamita disse um pouco hoje homens e mulheres têm os mesmos direitos, então a maior parte das famílias, ambos trabalham, não passam muito tempo com os filhos. E aí eles tentam fazer algo compensatório, que é excessos. Vou dar excessos de coisa para meus filhos, vou colocar ali em excesso de atividades, balé, é kumon, é um violão, inglês, natação, não sei o que lá. Então, vai enchendo o filho de excessos, e excessos de presentes também. Né? Então, para o meu filho não ficar bravo comigo, eu vou comprar um presente para ele, eu vou dar um sorvete no final de semana. Só que isso é muito curioso, porque antigamente, na história da humanidade, para não levantar a ira dos deuses, nós fazíamos oferendas aos deuses, né? Para eles não se voltarem contra a gente. E é isso que está acontecendo com os pais. Os pais hoje ofertam brinquedos para os filhos para não levantar a ira deles. Então, qual o lugar que essas crianças estão ocupando no discurso dos pais? Eu estou criando meu filho como o quê? Como Vossa Majestade? Como um rei? Né, que tem que ser obedecido, que não pode ser contrariado? Né? Então, gente, eu fui pego de última hora, assim, e eu estava pensando nisso há um tempo já, na verdade, e me ficam esses questionamentos. Qual o lugar que as crianças estão ocupando na vida dos pais? Os pais, eles querem ser pais ou querem ter filhos? E vocês vão observar muito disso, sabe? Muitas dificuldades que vão chegar no consultório até vocês, crianças que não obedecem, sabe? Que o pai fala senta, não senta, que faz escândalo para você escutar uma criança, às vezes ela faz um berreiro, ela não quer, ela quebra a sala inteira, né? Menos da Sulamita, que a Sulamita é brava, ela chega assim, ao mesmo tempo que ela é um amor, é o melhor acolhimento que existe nesse SF, mas quando é para dar bronca, rapaz, eu escuto eu escuto de longe. Mas é isso. Essa nova cultura, que a gente está no processo de transição, a gente está saindo de uma cultura machista, a gente carrega traços de uma cultura machista que tinha papéis definidos para uma transição que eu não sei falar para onde a gente está indo, não vou falar que é bom, não vou falar que é ruim, assim como... Enfim, só que isso as pessoas ficam perdidas.
Quem que cuida da criança hoje? Às vezes eu acho um absurdo eu estar na SF e uma avó vir acompanhar uma criança. Aí eu pergunto informações sobre a criança, não tem, não sabe, isso eu não sei falar, porque minha filha está trabalhando, minha filha saiu, minha filha foi no salão de cabeleireiro. Essa é a realidade, gente. Então, a gente tem que começar a se questionar se o que a criança apresenta de demanda, o que diz respeito à saúde mental, é realmente uma demanda da criança ou uma demanda dos pais. A criança, será que ela apresenta aquela patologia ou ela é simplesmente reflexo de como a família está estruturada? Certo, gente? Só isso que eu queria falar. Espero, se alguém tiver alguma dúvida, quiser debater, ou quiser contra-argumentar, estou aqui à disposição, ok? É porque é muito doido você ver hoje, por exemplo, em redes sociais, o endeusamento das crianças, né? As festas grandiosas que os pais fazem um dia para as crianças, como se realmente fossem deuses a serem adorados, assim, né? Eu sei que existe um certo narcisismo do pai em ter satisfação em olhar a criança, parafraseando um pouquinho o Freud, assim, fazendo uma piadinha, em ter um orgasmo visual, ver seu próprio filho, assim, você ficar maravilhado, encantado. Mas hoje, a questão da falta, do deixar faltar, não existe mais nas famílias, principalmente classe média. Os pais não deixam faltar nada. E se não falta para a criança, qual estímulo ela vai ter para querer caminhar? Se não falta nada para a criança, não demando nada, né? Então, excessos. Hoje as crianças sofrem por excessos. Vamos lá, Natan, obrigado pela pergunta. Ó, a grande ferramenta de trabalho do psicólogo é a escuta, tá? A gente tem que ter uma escuta muito atenta para saber se o sintoma que a criança apresenta é um sintoma subjetivo dela ou se o sintoma que a criança apresenta é um sintoma da família, da instituição família que ela está inserida. Por quê? Se as relações familiares forem relações negativas, tóxicas, patológicas, a criança ela vai responder a isso, né? Então cabe ao psicólogo primeiramente identificar qual que é a origem do sintoma e não identificar o sintoma. Não basta eu dizer assim para um pai, ó, sua criança tem depressão, sua criança parece ansiosa. Muda o que para um pai? Nada. Eu tenho que saber a causa e trabalhar na causa. Normalmente, crianças são reflexos da família. Então, os pais que aceitam escutar isso, os pais que assumem para si a responsabilidade do realmente, eu não educo bem meu filho, realmente eu não crio bem meu filho, realmente eu não passo tempo com meu filho, eu não estudo com meu filho. Esses pais, o prognóstico é fantástico. Por quê? Porque eles estão dispostos a assumir sua responsabilidade e fazer mudanças na casa. Agora, os pais que negam veementemente isso e jogam toda a responsabilidade no filho, esses são os mais difíceis. Por quê? O que adianta eu escutar a criança, dar um alívio dos sintomas para a criança a partir da fala ou do brincar, que é uma coisa mais lúdica para a criança, e ela chegar em casa e a estrutura familiar continuar adoecida, né? Seria a mesma coisa que eu dar o remédio do diabético, dar insulina para ele, e ele continuar comendo um monte de doce. Não muda nada. Então, Natan, na verdade, o fundamental é saber escutar o sintoma, da onde ele vem e trabalhar na causa do sintoma. E não simplesmente apagar o fogo, que é atacar o sintoma. Certo?
Lembrando que as relações familiares normalmente são a causa do sintoma. Gente, é isso. Muito obrigado pelo espaço. E eu tenho um pedido para vocês. Na verdade, é um desejo meu. Vocês vão escutar, vocês vão receber muitas pessoas. Muitas, 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 muitas. Tá? Muitas pessoas queixosas, muitas pessoas realmente adoecidas, muitas pessoas em sofrimento. E é muito difícil para a gente ficar perto de pessoas que estão sempre se queixando, que estão sempre negativas, tá? E assim como o trabalho do psicólogo, a escuta do médico é fundamental para determinar todo tratamento, tá? É fundamental. Então, gente, quando a pessoa vier às vezes se queixando, por exemplo, de ansiedade, questione essa ansiedade, desde quando começou, mas por que que você acha? Lembrem-se que o paciente, ele tem um saber que é dele mesmo, que é muito maior que o saber do livro. E a gente tem que aprender a escutar isso. Porque senão vira aquela geração de médicos que dá nome para o que ela tem, ó, coloca ansiedade e dá remédio, dá nome, dá remédio, dá nome, dá remédio. E o médico acaba sendo simplesmente o replicador do DSM, né? Então, qual que é a importância do médico da saúde da família? Porque ele conhece o histórico familiar. Você vê o Sulamita tá falando, ela já atendeu 3 gerações, a mãe, a avó, a mãe e o filho recém-nascido. Então, é aprender a escutar, gente, é aprender com o paciente um conhecimento sobre ele mesmo. Senão a gente fica atacando o sintoma e a causa do sintoma continua lá sempre. E vocês têm um papel maravilhoso e fundamental no modo como o paciente se relaciona com a sua própria doença, porque é vocês que orientam. O médico hoje é muito importante, né? Então o doutor falou, eu obedeço. Então lembre-se sempre disso. Vocês são pessoas, futuros médicos serão incríveis e têm um papel fundamental na saúde dos pacientes, certo?